A paz do Senhor Jesus esteja com todo o povo de Deus, nesta madrugada de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus. Estamos aqui mais uma madrugada na presença do Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse: aqueles que me buscam, me acharão, né? Batei e abri-se-vos-á, ao que pede recebe, e ao que busca encontra. Então, quando nós se propomos a buscar a presença de Deus, a buscar a misericórdia de Deus na nossa vida, na nossa família, com certeza o Senhor responderá e abençoará nossa fé, o Senhor honrará, né? Eu quero ler aqui no livro do profeta Isaías, a palavra de Deus, no capítulo 55, né? Alguns versículos da palavra de Deus. O título diz assim: Deus oferece a salvação a todos, né? Porque Deus, nosso Pai Celestial, Ele não faz acepção de pessoas, né? Não. Jesus, Ele morreu na cruz por todos, todo ser humano, criatura, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos no dia do Senhor, que todos tenham a vida eterna com Cristo. Mas nós sabemos que, infelizmente, alguns não querem, rejeitam, não creem no sacrifício de Jesus, não querem abandonar o pecado voluntário, né? Para ter uma vida com Deus. E o profeta, Isaías, profetizando a respeito da vinda de Cristo, né? Do Salvador do mundo, do Libertador. Ele fala aqui no capítulo 55 e o versículo 1, alguns versículos, eu vou ler aqui da palavra de Deus, que diz assim, ó: O Senhor Deus diz: escute os que têm sede e venham beber da água. Venham os que não têm dinheiro, compre comida e comam. Venham e compre leite e vinho, que tudo é de graça. Louvado seja Deus. Porque vocês gastam o dinheiro com o que não é comida, e porque gastam o seu salário com coisas que não matam a fome. Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento e terão comida gostosa. Escute-me e venham a mim, preste atenção e terá vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei a bênção que prometi a Davi. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto, porque as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Voltem para o Senhor vosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então o profeta Isaías, ele já estava profetizando a respeito do nascimento de Jesus Cristo, né? O Salvador do mundo, o libertador das almas, das vidas, o transformador do caráter, como ele disse aqui: aqueles que me obedecerem, aqueles que temerem a mim comerão o melhor dessa terra. Venham a mim, né? E recebam de graça da fonte da água da vida. Porque Jesus, Ele deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário, entregando a sua vida por nós pecadores, para que hoje
nós tivéssemos o direito da vida eterna com Cristo. E ele disse aqui que o buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Porque a porta da graça ainda está aberta. Enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, o seu povo, escolhido, separado, zeloso e de boas obras, como diz a palavra de Deus, a porta da graça, da misericórdia de Deus ainda está aberta. Basta você simplesmente se arrepender dos seus pecados e passar a ter uma vida com o Senhor Jesus. Como o profeta disse aqui, que o homem mau abandone os seus caminhos e se converta ao Senhor. Como disse o apóstolo São João no capítulo 10, ele fala que há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o fim deles é o caminho da morte. Paulo disse, o salário do pecado é a morte. Tanto a morte da matéria, como a morte espiritual, a condenação eterna. E para que eu e você se livre dessa maldição, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você tem que abandonar a vida errada, abandonar os maus pensamentos, as más atitudes e passar a ter uma vida com Deus. É isso que Jesus quer fazer na sua vida, transformar, a sua vida, o seu coração, a sua mente, e você ser uma nova criatura em Cristo, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo na sua vida. Porque quando nós não conhecíamos a Cristo, quando nós nascemos, nós já nascemos com a semente do pecado em nós. Porém, quando criança, não temos maldade nenhuma. Mas quando já adolescente, adulto, consciente do que é bom e ruim, do que é certo e errado, nós já temos consciência das coisas erradas, então nós temos que realmente aceitar Jesus como Salvador na nossa vida. Porque a partir daquele momento nós temos a opção de escolher o bem ou o mal, o livre-arbítrio de escolha, de aceitar Jesus como nosso Salvador, viver na vida da imundícia, das trevas, como Paulo diz, que Cristo Jesus nos resgatou da nossa vã maneira de viver, porque quando nós não conhecíamos a Cristo, a palavra de Deus, nós vivíamos nas trevas, cego, como Paulo fala, pelo príncipe desse século, que cega o entendimento de muitos para que não resplandeça a luz do Evangelho, para que não creia no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É o que nós mais vê hoje, gente. É as pessoas rejeitando a palavra de Deus, perseguindo o povo de Deus, por conta de quê? Do Evangelho de Jesus Cristo. Mas Deus, nosso Pai Celestial, Ele quer que você realmente tenha um encontro com Cristo. Como o profeta Isaías falou aqui no versículo 10, ele diz aqui, versículo 11, versículo 11, assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus, ela é a fonte de tudo para mim e para você, de toda alegria, de toda paz, de toda salvação, de toda libertação. O Senhor falou, conhecereis a verdade vos libertará. E quando você começa a ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a abrir seu entendimento para você entender o plano de Deus na sua vida, na sua família,
Porque o maior plano de Deus para a humanidade não é simplesmente as coisas desse mundo passageiro, não. Dar uma casa, um carro, não. Tudo isso aí, você trabalhando, lutando, Deus vai lhe abençoar, seu suor do seu rosto, seu trabalho, e você vai conquistar. Mas o maior plano foi Ele enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E a partir do momento, meu irmão, minha irmã, que você não aceita e não quer na sua vida o perdão de Cristo, não quer na sua vida aceitar de graça a salvação do Senhor Jesus, como Ele disse aqui, vinde beber da fonte da água da vida. Ele estava falando de quem? O profeta Isaías. De Cristo, que ia nascer, viver entre nós, né, na terra, compreender tudo hoje que um ser humano passa, para que ele pudesse dar ao ser humano a oportunidade de se arrepender, né, a oportunidade de ter uma vida com Deus. O profeta ele ainda diz aqui no mesmo capítulo, que os vossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, e os vossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Porque o meu e o seu pensamento é limitado, meu irmão. Mas os pensamentos de Deus é muito mais além para a sua vida, para a sua família. O que Deus quer te dar principalmente é a salvação eterna e quer acrescentar todas as outras coisas na sua vida. Como Jesus uma certa vez falou, Ele disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. E Pedro chegou e disse, Senhor, nós deixamos casas, irmão, mãe, pai, riquezas para te servir, para te adorar. E o que nós vamos ganhar com isso? Jesus disse, Pedro, vocês receberão tudo nessa vida e por fim a vida eterna. Porque eles não estavam recebendo só a bênção deste mundo aqui, as bênçãos materiais, mas a principal de todas, Jesus falou para eles, era a vida eterna, era a salvação das suas vidas. Então é isso que eu e você tem que entender, meu irmão. Jesus não veio aqui só para você ter bens materiais. Não, tudo isso aqui é passageiro. Daqui mais algumas gerações nós não estaremos nem mais aqui. E tudo isso vai passar. Mas aonde eu e você vai estar? Como uma certa vez Jesus chegou e perguntou para certo homem, homem, tu tem armazenado tudo, tem tido com abundância, mas o que tem preparado para quem será? Se esta noite pedir a tua alma, o que é que tu tens para dar? E é assim a nossa vida. Hoje eu e você estamos aqui, mas algum minuto, amanhã ou depois, não sei. A nossa vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se desfaz, disse o apóstolo Santiago. Então nós estamos aqui, mas se nós perdermos a nossa vida, nossa matéria vai voltar ao pó que o deu. E o espírito vai para onde? Vai seguir-se o juízo de Deus, meu irmão. Então, se você não aceitou o sacrifício de Jesus na sua vida, não adorou, não confessou o nome de Cristo, não glorificou o nome de Jesus em vida, como você vai glorificar após a morte? Após a morte, só há dois caminhos, céu ou inferno, Hades ou paraíso. Então é muito importante você aceitar de graça, beber de graça da fonte da água da vida. É isso que Cristo veio morrer por nós na cruz do Calvário. Foi para isto, para que nós tenhamos a certeza da nossa salvação eterna. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você abraça a oportunidade que Deus está te dando enquanto estás com vida.
né? É aqui que Deus quer que você confesse o nome dele, adore a ele, suplique a sua misericórdia, o seu perdão e o aceite como único e suficiente Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe nesta madrugada. Vamos agora orar pela sua vida, pela sua família, orar pelos seus familiares, orar pelos nossos familiares, nossa família, nossos amigos, orar pelos doentes, orar pelos viciados, pelos oprimidos que sofrem, aqueles que dizem: eu não preciso disto, eu não preciso de aceitar Jesus, eu não preciso de ir à igreja, eu sou bonzinho demais. Pois sabe a você, meu amigo, meu irmão, se você não aceitar Jesus como Salvador da sua vida, naquele grande dia que eu e você vai chegar diante de Deus, os que tiverem à sua esquerda, o Senhor vai dizer: vinde benditos. Os que tiverem à sua direita, o Senhor vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E os que tiverem à sua esquerda, ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, preparado para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque o céu e o inferno foi preparado para Satanás e os demônios, não foi para o povo, não foi para as criaturas que Deus criou. Mas as criaturas estão caminhando para lá porque não querem aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Estão caminhando para a eternidade sem Cristo, porque não aceitaram o sacrifício de Jesus na vida deles. Então que nesta madrugada o Espírito Santo de Deus te visite onde você estiver, onde você vai ver, ouvir a palavra, assistir o vídeo, essa mensagem, que o Espírito Santo abra teu entendimento para que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor no seu coração. Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Pai, nesta madrugada eu entro na Tua presença em oração. Peço permissão para me levantar minha voz em oração até o trono da Tua glória nos céus, Senhor. Através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Através do sangue da nova aliança, do sangue carmesim, do sangue que nos purifica de todo pecado, de toda imundícia, de toda maldade. Pai, nos perdoe, Pai, em nome de Jesus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, nossas fraquezas diante dos Teus olhos. Pai, eu oro pelo aquele que se encontra encarcerado, por aquele que se encontra, meu Deus, doente, enfermo, depressivo, angustiado, preocupado. Oro, meu Deus, por aqueles que foram médicos e foi constatado uma doença mortal. Meu Deus, que aos olhos dos homens é impossível, meu Pai, de ser curado, de ser curada essa pessoa. Mas para o Senhor não é, meu Deus. Olha com o teu olhar de misericórdia nesta madrugada, Pai, visita aquela pessoa que se encontra depressiva, tomando os remédios, Pai, mas nem os remédios consegue curá-la, meu Deus. Essa pessoa que tem assim do pânico, ansiedade, tem medo de tudo e de todos. Pai, visita ela agora. Visita, meu Deus, aquele parente que está lá no UTI do hospital. Senhor, tenha misericórdia. Toca lá com tua mão poderosa. Liberta, cura. Opera um milagre, Senhor. O milagre da salvação. O milagre da libertação, Senhor. Toca naquele que se encontra, o parente, nas calçadas, nas ruas, jogado, Senhor. Por conta dos vícios, das drogas, do crack, da cocaína, meu Deus, da maconha. Meu Deus, essa pessoa que era uma pessoa tão boa, meu Deus, e de uma hora para outra a cabeça virou, abandonou a família, a casa, está morando nas ruas, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, Pai. Visita, meu Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço agora. Essa criatura que vive na mão dos agiotas, Senhor, sendo ameaçado, humilhado, desejo compulsivo, meu Deus, Pai, para que leva ela, meu Deus, a esse fundo de poço, a ele,
e ela por si própria não tem forças de largar, meu Deus, esse vício maldito. Senhor, dá força a ela, ajuda ela, Espírito Santo. Pai, eu oro pelo Brasil, pela nação brasileira. Meu Deus, eu oro pela salvação e libertação do Brasil. Como diz a palavra do Senhor, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Oro pelos apóstolos, pelos bispos, pelos pastores, pelos obreiros, pelos membros. Oro pelos evangelistas. Oro por todos aqueles que levam a preciosa semente, a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, nos hospitais, nos trens, nos ônibus, né? Onde tiver um servo Teu evangelizando, levando o amor de Cristo àquelas pessoas que se encontram sofrendo, aquelas pessoas que se encontram cegas, meu Deus, espiritualmente falando, que se encontram dormindo espiritualmente. Deus, levanta os caídos, aqueles que um dia provaram do Teu Espírito, provaram do Senhor Espírito Santo e agora estão afastados, desviados dos caminhos do Senhor. Traz eles de volta, Espírito Santo, visita eles. Levanta o caído, Senhor, como diz a Tua palavra, que o Senhor levanta do pó o desvalido e faz assentar entre os príncipes do Teu povo. Pai, visita minha mãe, minha irmã Solange, meus irmãos, meus tios, primos, familiares, onde tiver eles, Pai. Visite eles, Espírito Santo, meu Deus. Visite abençoando, restaurando, salvando, curando, abrindo as portas, Senhor, prosperando, salvando, Senhor, a vida deles. Visita, Pai, restaura a minha família, meu Deus, a família da Tua serva, minha esposa, a sua vida, que o Senhor venha abençoar, restaurar. Visita, Pai, a família dos amigos aqui do Facebook, meu Deus, do Instagram, do WhatsApp, meu Deus, do YouTube, nossos amigos, seguidores. Visite agora, Pai, ele, a família. Quebre, Pai, toda maldição jogada, toda palavra de maldição jogada contra a vida deles, toda inveja, todo olho grande, toda feitiçaria, meu Deus, desfaça todo laço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, contra a vida deles sejam quebrados. Pai, envia o anjo mais forte que o Senhor tem aí no Teu exército, o arcanjo Miguel, Gabriel, os querubins, os serafins com a espada desembainhada, meu Deus, e quebra todo o laço da morte, dos acidentes, dos vícios, da miséria, das doenças. Em nome do Senhor Jesus, seja desfeito, quebrado, destruído toda a força das trevas. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, meu Deus. E eu determino vitória, meu irmão, minha irmã, na sua vida, na sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus abençoe o seu sono, te dê um sono reparador. Um final de semana de muita paz, muita saúde, livramento do Senhor, proteção de Deus na sua vida e na sua família. E você que é o nosso amigo aqui no Facebook, quer nos ajudar se inscrevendo lá no canal, no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai se inscrever lá, vai dar um likezinho lá, um gostei, vai compartilhar as orações, a leitura da palavra, e Deus vai abençoar muito mais a sua vida e a sua família. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um sono reparador em nome de Jesus. Uma boa madrugada.
Fique com Deus e Deus te proteja de todo mal em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ah, Deus maravilhoso. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.